Olá pessoal, Deus abençoe a todos, graça e paz seja com a tua vida. Sou o pastor Arlindo e mais uma vez passando aqui através do canal Teologia for You para trazer até você mais um vídeo com explicações, com curiosidades bíblicas para você, tá bom? Eu quero falar hoje, dando continuidade a uma série que nós começamos, a série apostólica, sobre a vida dos 12 apóstolos ou dos apóstolos do Senhor Jesus, quem eram, como viveram após a morte e ressurreição de Jesus, como morreram. E hoje eu quero falar sobre Tomé. Vamos falar sobre Tomé. Quando nós falamos de Tomé, o que vem à sua mente? Qual é a marca registrada desse apóstolo do Senhor? A incredulidade. Todos nós dizemos, pai, você parece Tomé, tem que ver para crer, não é? Porque virou a marca desse apóstolo de Cristo. Mas será que ele só foi isso mesmo? Será que essa é a marca maior do ministério e da vida de Tomé? Vamos ver nesse vídeo hoje. Então, antes da gente ir ao assunto diretamente, deixa eu falar com você. Você já é inscrito no canal? Se sim, muito obrigado, que Deus te abençoe. Assista, compartilhe, dê o seu joinha se você gostar do vídeo e faça ele se espalhar. Nos ajude aí. Você que caiu aqui agora assistindo esse vídeo, você se deparou com esse vídeo aí por causa de uma curiosidade sua e ainda não é inscrito no canal, dá uma passeada pelo canal. Se o canal te abençoou, se esse vídeo te abençoou, então dá o teu joinha, curte, compartilha, mas não esquece, se inscreva no canal, toque no sininho para você também ser notificado a cada novo vídeo que postarmos aqui para o teu crescimento no conhecimento bíblico teológico, tá bom? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Deixa eu trazer para você aqui algumas informações. Em primeiro lugar, quem era Tomé? A Bíblia vai dizer, deixa eu ler aqui para você, em João, no capítulo 20, versículo 24. A Bíblia vai dizer, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. João 20, 24. Então, quem era Tomé? Tomé era um dos 12, aqueles primeiros 12 apóstolos que o Senhor Jesus convocou, chamou para o seu colégio apostólico, para o seu ministério. Então, Tomé era um dos 12. Também está escrito em Mateus, capítulo 10, do versículo 2 ao 4, como também está escrito em Marcos, no capítulo 3, do versículo 16 até o 19. Então, Tomé era um dos 12. Seu nome no grego Tomás, não é? É Tomé, também como vimos aqui, chamado Dídimo. Por que Tomé era chamado Dídimo? Dídimo quer dizer par, ou mais comumente aceito, Dídimo quer dizer gêmeo. Então, provavelmente, essa era uma característica do Tomé. Então ele era conhecido entre eles, no colégio apostólico, entre os discípulos de Jesus, como Tomé o gêmeo. Provavelmente tinha um irmão gêmeo. Também era chamado de Judas Tomé. E também ficou conhecido como Tomé o que duvidou, ou Tomé o incrédulo. Mas ele está aí no colégio apostólico, então ele era um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, os 12 primeiros chamados, né? Vamos ao segundo ponto, a historicidade, o que temos bíblica, não é? O que temos na Bíblia acerca de Tomé? Os sinóticos você vai ver que não falam, nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas. Referências, não é? Referências mais específicas sobre Tomé. Apenas o apóstolo João, não é? O João evangelista. Então é em João que temos os maiores relatos acerca de Tomé. Por causa disso, alguns historiadores defendem a tese de que ele poderia ter até um parentesco com João. Mas, bom, fica no campo da especulação. João 20, 24, como nós vimos, então possivelmente ele era um gêmeo, ele tinha um irmão gêmeo ou uma irmã, né, Dídimo, e era um dos 12, a Bíblia vai dizer. Mas também a Bíblia vai dizer que ele foi marcado, não é, pela incredulidade. É o que a Bíblia vai falar, por exemplo, no versículo 24 e 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então Jesus ressuscita, aparece aos 10, Judas já estava morto, então só tinham 11,
Então ele aparece aos 10 e no meio Tomé não estava. Está aí o motivo dele não acreditar. No versículo 25 vai dizer: disseram-lhe, pois, os outros discípulos, nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lado, né, onde foi feito o corte com a lança, não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma, veja que ele é taxativo, de maneira nenhuma eu o crerei. Os discípulos que viram, né, Jesus, os 10, estão dizendo, ele está vivo. E ele está dizendo, de maneira nenhuma eu vou crer se eu não ver com os meus olhos, se eu não tocar na sua mão, se eu não tocar no seu lado, onde a lança o perfurou. Veja só. Então, essa virou a marca maior do ministério, né? Pelo menos nos anos seguintes e até hoje. Virou a marca ou a característica mais contundente de Tomé. Quem é Tomé? A gente pensa logo, é o incrédulo, é o discípulo que não creu. Mas veja só, mas tem outras coisas que podemos ver na Bíblia sobre o apóstolo Tomé. Por exemplo, João, no capítulo 14, versículos 5 e 6, ele foi incrédulo? Foi, é verdade. Mas também ele era curioso para o aprendizado. Ele teve aquele deslize quanto à sua fé, mas também ele era uma pessoa curiosa para o aprendizado. No Evangelho de João 14, versículo 5, ele vai dizer, mas Senhor, como nós saberemos o caminho? E, para você ter uma ideia, aquela famosa frase do Senhor Jesus, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi respondida a uma pergunta de Tomé. Então ele era uma pessoa que queria saber mais, que queria aprender mais, era curioso para o aprendizado. Isso é uma característica também. Outra característica que podemos ver de Tomé. João, no capítulo 11, no versículo 16, ele se levanta e diz, então vamos até Jerusalém, e morreremos com ele. Porque Jesus estava dizendo que ia voltar a Jerusalém e os discípulos disseram, mas querem te matar lá e você vai voltar para lá, o Senhor vai voltar para lá? Mas Tomé se levanta e diz, se ele vai, em outras palavras, se ele vai, iremos também e vamos morrer com ele, se preciso for. Então assim, ele foi incrédulo, foi, mas era um homem que queria aprender, queria saber mais acerca das coisas de Jesus e também demonstrou ser um homem corajoso. Ele teve coragem, vamos voltar a Jerusalém. Se o mestre vai, voltaremos com ele, se o mestre morrer, morreremos com ele. Então Tomé era uma pessoa também de coragem. Evangelho de João 21, versículo 2, ele está com os discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, ele está no meio dos discípulos, dos apóstolos. Então isso quer dizer que depois daquele encontro com o Senhor, onde ele tocou no corpo de Jesus, onde ele viu Jesus ressurreto e reconheceu, porque a Bíblia vai dizer que ele diz assim, que quando o Senhor reaparece a ele, o Senhor Jesus pede para ele tocá-lo, toca aqui, toca na minha mão, toca no meu lado. E ele se prostra e diz, Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece depois daquele encontro que Jesus realmente é Deus, que o Senhor havia ressuscitado. Daí em diante ele levou uma vida de fidelidade, ele foi fiel até o fim. A Bíblia vai dizer lá em Atos dos Apóstolos que ele estava no meio dos apóstolos. A Bíblia vai dizer em João 21, versículo 2, que ele estava no meio dos apóstolos. Então ele deu continuidade. A incredulidade não o venceu. Foi um momento na vida dele. Como aconteceu com Pedro. Foi um momento. Ele não creu naquele momento, mas a partir do momento que Jesus se revelou, ele creu e creu até o fim da vida. Mas esse defeito marcou a vida dele. Mas ele tinha muitas outras qualidades. Ele reconheceu que Jesus é Deus. Ele foi até o fim com a sua vida de fidelidade. Agora, nós encontramos esses trechos, né, na Bíblia, esses textos que falam sobre ele. Mas também tem a parte paralela, a história, a tradição. Vamos ver. O que diz a tradição acerca de Tomé? A tradição vai dizer que ele possivelmente tenha nascido em Antioquia ou na Galileia, certo? É o que diz, né, alguns historiadores. Ele tinha servido
depois que veio a perseguição, que a igreja se espalhou de Jerusalém pelo mundo, ele havia servido na Pérsia, que hoje é o Iraque. Ele também haveria servido na China. E tem um compêndio de escritos não canônicos chamado Ensino dos Apóstolos, do terceiro ou do segundo século, eles acreditam. Ou é do segundo ou do terceiro século a data desses compêndios, desses escritos, chamado o Ensino dos Apóstolos. Nestes compêndios diz, né, lá está narrando que ele possivelmente tenha servido na China, que ele tenha servido na Pérsia, mas ele foi também para a Índia, para Malabar, um lugar no sul da Índia. E lá ele foi responsável por fundar a igreja. Ele foi responsável lá por, além de fundar a igreja, fundar várias congregações, estabelecer a igreja no sul da Índia, começando pelo sul da Índia. E a história vai dizer que ele lá fundou a igreja, estabeleceu a igreja, e lá ele foi perseguido. Isso mesmo, na Índia ele foi perseguido pelos Brahmanes, e lá ele morreu. Agora, mais um mártir, né, da igreja. Curiosamente, Tomé, para poder crer em Jesus, tem que tocar no local da lança, onde a lança penetrou no Senhor Jesus. Curiosamente, diz a história, a tradição, que Tomé morreu pelos Brahmanes, na mão dos Brahmanes no sul da Índia, fazendo a obra do Senhor, tendo estabelecido lá a igreja, morreu transpassado por uma lança. Não é curioso? Então é o que diz a história. Mas o que nós podemos tirar de lições da vida desse servo de Deus, desse apóstolo do Senhor Jesus? Primeiro, número 1. Qual é a lição que a gente tira da vida de Tomé? Qualquer um, mesmo tomado pela incredulidade, tendo um encontro com o Senhor Jesus, pode passar a crer. Então Jesus é capaz de arrancar da mente e do coração de qualquer pessoa toda e qualquer incredulidade. Quando nós vamos a Ele, quando decidimos tocar nele pela fé, a nossa incredulidade é vencida pelo poder que há na pessoa santa e bendita de Jesus Cristo. Segunda lição, nós podemos aprender que após o seu deslize, ele se levanta e passa a ser fiel ao Senhor Jesus até o fim da vida. Ele foi um homem de fé, e a palavra fé, a palavra pistis para fé tem esses dois sentidos, fé e fidelidade. É a mesma palavra para essas duas coisas. Então ele foi um homem fiel, um homem de fé. A fé, no sentido mais, no primeiro sentido da palavra pistis, é a fé que é manifesta e pode ser até manifestada momentaneamente. É a fé ali do momento. A pessoa creu agora, depois pode não crer mais. Mas ele teve essa fé, mas também ele teve fidelidade, que é o outro sentido da palavra pistis. A fidelidade é a fé que nos leva a crer até o fim da vida. É a fé constante. E a história, e tanto aqueles versículos na Bíblia, vai mostrar que Tomé, ele deu continuidade ao seu apostolado. Ele deu continuidade à sua vida de fé. Então ele manifestou uma fé a partir do momento que o Senhor o chamou, mas também ele manifestou a fidelidade e foi fiel até o fim. Tomé foi fiel a Jesus por toda a sua vida, até ser martirizado, sendo transpassado por uma lança. Essa é a vida, foi a vida, a história e a morte, né, do apóstolo Tomé. Bem, eu espero que você tenha gostado, eu espero ter podido contribuir com um pouco mais para o crescimento do seu conhecimento. E se você gostou, se serviu para você, passe para outras pessoas. Eu creio que também vai servir. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito, e a todos os inscritos, o meu muito obrigado. Deus abençoe e até um próximo vídeo, até a sequência da série apostólica, a vida e morte dos apóstolos de Jesus. Forte abraço e até a próxima. Deus abençoe.